Oi, 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 e aí, gente, tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Júlio Mariano, ele que é um cara que tem uma habilidade fora do normal, porque ele trabalha o corpo, a alma e o espírito. Ele é consultor de saúde mental, faixa preta de jiu-jitsu do sexto Dan e especialista em PNL. E é uma pessoa que acredita que a mente, ela é soberana. Gente, recebo aí o Júlio. Prazer em ter você aqui, Júlio. Prazer, Paula. Fiquei muito contente com o seu convite e de poder também compartilhar o conhecimento junto com a viagem no propósito, né? Que tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento. Acredito que tanto a viagem externa quanto a viagem interna é o que nos traz a maior lucidez nessa vida. É isso aí. Ô, Júlio, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E você estava me falando um pouquinho da questão da mentalização, da visualização. Bora começar esse podcast de uma maneira diferente? Vamos fazer as pessoas experimentarem um pouquinho daquilo que você trabalha? Ótima ideia. Até porque eu acredito que se a gente inicia um processo assim, a gente muda a nossa frequência. E mudando a nossa frequência cerebral, a gente consegue se conectar com outras coisas, acessar um conhecimento maior. Então vamos lá? Para Bora, você que está bora. assistindo, simplesmente sente numa cadeira, os pés paralelos e vamos fechar os nossos olhos. Deixe que minha voz possa guiá-lo. Respire lenta e profundamente. Toda vez que você soltar o ar, você deixa os problemas, os pensamentos, todos os conflitos de lado. Concentre-se 100% nesse momento. Sinta a camiseta tocando seu corpo. Sinta o tênis que envolve os seus pés. Sinta o toque das suas mãos nas suas pernas. Nesse momento, a sua frequência começa a baixar e de beta ela começa a entrar em alfa. A frequência alfa é a ponte, onde podemos nos conectar e absorver conhecimentos superiores. Continue respirando. E agora, encontre a batida do seu coração. O ritmo do seu coração é único e especial. Esse é o ritmo da sua vida. Respire profundamente mais 3 vezes. E siga o ritmo do seu coração. Com as nossas mentes unidas, todos aqui estão trabalhando nesse podcast, vamos emanar uma energia para os nossos irmãos do Sul, aqueles que sofrem e necessitam de ajuda. Em questões mentais, a união e a soma de 3 mentes não é 3, é 33. Vamos envolvê-los com amor, tanto os seres humanos quanto os animais que estão sofrendo. Mais uma respiração profunda. E vamos voltando agora. 1, 2, 3, abrindo os olhos. E essa é uma forma de relaxamento rápido que você consegue abaixar a sua frequência cerebral e por estar nessa frequência mais baixa, também pode usar esse momento para um objetivo maior. E nós usamos para ajudar os nossos amigos aí que necessitam de amparo, de ajuda de todos do Brasil, né? Que incrível, Júlio. Você sabe que isso tem tudo a ver
com PNL, né? Sim. Né? Me conta, como é que como é que você entrou nesse universo? Como é que se deu? Porque além de tudo, você é formado em direito. Sim. E aí, como é que você entrou nesse universo? Como é que foi se despertar? A filosofia sempre esteve presente na minha vida. Então, eu fiz com 8 anos de idade um curso de filosofia, onde eu aprendi sobre frequência cerebral, eu aprendi a respirar, eu aprendi a meditar. Então, quando você tem contato com isso nessa idade, é porque sua família também já pratica. E tendo isso no núcleo familiar, você entende, pratica e colhe os resultados. E desde essa época eu percebi que a mente realmente era soberana sobre o corpo físico e ela é muito necessária para acessar a parte espiritual. E foi assim que eu engajei. E daí para frente, tudo que eu fazia sempre carregava comigo e levava comigo esse conhecimento, praticando. Que incrível, que incrível. E aí você foi, né? O tempo foi passando, e aí você, como é que você caiu no direito? Você que... Na verdade, minha família toda, né, tinha estudado direito. Eu não queria estudar direito, porque eu sempre tive uma inteligência sinestésica, que se chama, né? São pessoas que têm inteligência do corpo, que se destacam na inteligência do corpo. Sempre gostei muito de esporte. Mas como minha família toda veio dessa origem, e naquela época trabalhar não era muito bem visto trabalhar com esporte, eu acabei fazendo a faculdade de Direito, mas sempre trabalhando na área esportiva, onde eu dediquei a maior parte da minha energia, né? E hoje eu estou estudando para prestar o OAB depois de muitos anos formado, porque eu acho necessário hoje também, até para ajudar as pessoas. Então, o direito, ele traz uma luz para as pessoas que necessitam e não têm condição. Eu acredito que um viés da nossa vida, e as pessoas na Europa e nos Estados Unidos têm muito isso, é o payback. Quando a gente chega em determinada condição e a gente entende as nossas inteligências, né, as nossas características principais, com elas a gente pode devolver, ajudar as pessoas com menos capacidade. E eu acredito que nada é em vão na vida, tudo tem um porquê. Por eu ter feito, hoje eu vou concluir isso na minha vida. É mais um desafio aí na minha trajetória. Caramba, que coisa, hein? Que disposição, depois de longo tempo. E, e é bacana a gente ter, trazer esse entendimento, né? De que aquilo que você tem como habilidade, como um dom, que você tem isso para servir realmente as pessoas, né? E agora, depois de tantos anos, você ainda se dispor a estudar para OAB, porque eu sei que a sua vida é uma loucura, né? Você trabalha, você toma conta de filho. Conta para mim um pouquinho também, Júlio, como é que você entrou nesse mundo do jiu-jitsu? Como é que foi essa escolha? Como é que o esporte ele te levou aí para outro nível? Eu sempre gostei muito de esporte, meu pai incentivou, e eu comecei no Kung Fu, onde fui da seleção brasileira de Kung Fu, depois conheci o Jiu-Jitsu e continuei praticando, lutando nos campeonatos, criei ali, né, um núcleo na minha equipe, que é a G13, criei amigos e vivenciei isso durante muitos e muitos anos. Percebi também que o Jiu-Jitsu é uma arte que traz autoconfiança, respeito, disciplina, educação, e passei ela para o meu filho. Meu filho hoje tem 10 anos, começou a treinar comigo com 2 anos e meio. Então eu vim ensinando para ele toda essa consciência das artes marciais que eu acredito que podem ser passadas para as crianças, para as mulheres e também como defesa pessoal. Acho importantíssimo. Foi assim que eu entrei no esporte e dei sequência no esporte. E comecei a transferir para as pessoas o meu conhecimento, dando aula de Kung Fu, dando aula de Jiu-Jitsu, de treinamento físico. Quando eu tive a oportunidade de começar a ir para os Estados Unidos, porque eu tinha essa condição, e trabalhar na IRSA, que é uma das maiores feiras do mundo de exercícios e atividades e lançamentos de produtos funcionais. E lá, conhecendo as pessoas, fazendo as amizades, podendo vender os produtos, fazer o master trainer desses produtos. E voltando para o Brasil e ensinando as pessoas a manipularem, né, esses implementos de treinamento funcional. Então foi uma jornada muito bonita, desgastante, legal, e também me dediquei às aulas de personal, onde na Academia Reebok, durante alguns anos, eu ganhei a premiação de personal do ano. Eu lembro que teve um ano que eu cheguei a dar 2.550 aulas. Uou. Junto com isso, seguindo nessa parte esportiva, a minha consciência mental, espiritual, sempre muito forte. E depois da pandemia eu falei, eu preciso interagir mais com o ser humano, passar mais. Onde eu fui buscar conhecimento, fazendo um MBA de gestão empresarial, gestão de pessoas e me especializar em PNL. E foi aí, trabalhando numa empresa em Brasília durante 3 anos, com todo o conteúdo desses 3 anos, que eu montei
o meu curso, que hoje se chama Os 3 Pilares do Sucesso Absoluto, onde eu abordo esta parte física, também a importância de uma alimentação, porque eu acredito que as pessoas buscam se alimentar com a frequência que elas têm. Então, a pessoa que tem uma frequência mais sutil, ela vai buscar alimentos mais sutis. Uma pessoa que tem uma frequência mais densa, ela busca alimentos mais densos. Também já sabemos hoje que, para a nossa parte cognitiva, por exemplo, uma dieta cetogênica traz melhores resultados. Então, para equipes de vendas, para um podcast, para você se preparar a parte cognitiva, por que não usar essa inteligência? Com esse conhecimento físico, criei pílulas de treinamento, ativações do corpo, aonde as pessoas durante o dia de trabalho, porque eu sei que é exaustivo, é puxado e dificilmente as pessoas têm tempo de parar para fazer exercício. Muitas não têm o hábito. Então eu estimulo a criar esse hábito da atividade física na vida. Mas, para aquelas que não têm, construir pílulas, situações rápidas, que com apenas uma ativação conseguimos inibir determinados tipos de dores e também fortalecer o corpo para sustentar talvez uma posição essa na cadeira que a gente tem, a coluna reta, durante algumas horas. E essas pílulas se transferiram também para a parte mental, para a parte de visualização e para a parte de respiração. Porque eu entendo, e isso eu presenciava, né? As pessoas eram chamadas para participar de um brainstorm, por exemplo. Só que antes de entrar na sala, eu reconheci alguns conflitos. Algumas pessoas tinham problemas com o cônjuge, outras com os filhos, outras financeiro. E naquela entrada na sala, toda energia é voltada para solucionar apenas um problema, o da empresa. E as pessoas traziam isso. Então, algumas respirações também eu criei, respirações rápidas de 20 segundos, 30 segundos, que a gente pode até fazer uma, Paula, para você conhecer, onde a gente oxigena o cérebro. E ao oxigenar o cérebro, todos os pensamentos são eliminados. E aí, executo com a equipe de venda, durante 20 segundos, essas respirações, e o condutor do brainstorm pode iniciar fazendo apenas uma pergunta. E todos os cérebros limpos, dedicados e focados, o resultado realmente é outro. Nossa, que incrível. Você estava falando e eu estou aqui trazendo isso para minha vida, né? Eu fui diagnosticada alguns bons anos atrás, com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E uma das maiores dificuldades que eu tenho é com relação ao pensamento acelerado, né? Então, eu estou aqui com você, mas daí eu também estou pensando no que vai acontecer depois, naquilo que você está falando, pensando no que já aconteceu na minha vida. E esse pensamento acelerado, a maior dificuldade de quem tem esse transtorno, realmente, é ter domínio dos seus pensamentos, né? Então, eu falo, já tentei, assim, de algumas coisas, não de tudo, né? Porque eu sempre acredito que existe algo atual, mais atual que eu possa trazer para o meu dia a dia. Mas aí o povo fala, vai fazer yoga. Aí eu fui fazer uma experiência e eu passei muito mal, porque é um tempo que eu não consigo ficar parada e ficar só na mesma posição, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, né? Muito ativa. Nesse caso, assim, falando um pouquinho de mim, né? Vou aproveitar aí o seu know-how para a gente trazer uma experiência própria. O que você me indica, né? Para eu que tenho você acha que a respiração, eu fazendo esses exercícios diários, eu consigo ter uma melhora, né? Eu consigo aprender a dominar esse meu pensamento? Você acha que é possível? Não, eu não só acho, como tenho certeza. Uau. O que é bonito hoje é que o campo da ciência, ele alcançou o conhecimento até da parte da espiritualidade. Então, muito hoje é respondido com ciência. Então, já se sabe que as pessoas que meditam todos os dias, elas têm uma relação simples com a doença bem diferente das pessoas que não meditam. E isso por quê? A meditação, ela aumenta o seu estado de felicidade. Existe um teste que é feito hoje para o estado de felicidade. Todas as pessoas que têm notas altas nesse teste, elas, quando injetado o vírus da gripe, têm menos dores, tem menos respostas a esse vírus, seja dor de garganta, dor de cabeça, e a recuperação ela é muito mais rápida. Então, você praticando respiração, praticando a meditação, com certeza, Paula, os seus resultados em direção ao controle dos seus pensamentos, não importa se tem TDAH, se tem hiperfoco ou o que seja, ele vai melhorar. E o nível que vai melhorar é o tanto que você dedicar. O que eu posso dizer para você é que, assim, geralmente as pessoas indicam algumas situações, como para você, que foi indicado, vamos fazer uma aula de yoga, mas tirar você de um baseline, que você não tem nada, e fazer uma aula de yoga de 1 hora, realmente
pode gerar um estresse que você nunca mais volte para a aula. Existe um exemplo de organização que é até colocado no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, aonde ele trabalha com executivos que são bagunceiros. E ao entrar na sala daquele executivo, que ele precisava ajudar, ele determinou que aquele executivo arrumasse só um pedaço pequeno da mesa naquele dia. E o executivo questionou: só isso? Ele falou: só isso. Durante uma semana, por favor, arrume só esse pedaço da sua mesa. Na segunda semana, ele aumentou até a metade da mesa, na terceira semana a mesa toda, e depois de alguns meses, a sala toda estava organizada. Um exercício que eu posso passar para você que é interessante é o exercício de foco. Então, como eu faço com meus alunos e com meus clientes? Pego um objeto, eu gosto muito da fruta, do limão ou da laranja, porque ela tem poros. Coloco uma determinada distância, pode ser 1 metro de distância, ligo um cronômetro e qual que é a meta? Ficarmos até 5 minutos sem piscar, olhando para o limão ou para a laranja. Então eu começo com 30 segundos, depois 1 minuto e 30, até chegar ao 5º minuto. E vocês que vão praticar esse exercício em casa, que eu sei porque vocês terão a dúvida, vão perceber que a partir do 2º minuto, a sua visão em relação à cor, aos poros da fruta e a distância começam a mudar, porque o nosso olho focal é o direito ou o esquerdo. Se você, e eu tenho essa prática matinal, tapa o seu olho focal e começa a ler só com o seu outro olho. Se você reparar, a visão ela é diferente. Você começa a melhorar aquele olho que você não usa como focal, você muda o seu senso de percepção. E o que é interessante? A emoção é uma resposta fisiológica dos nossos 5 sentidos. Visão é um deles. Aprimorando a nossa visão, aprimorando a nossa audição e assim por diante nos 5 sentidos, nós aprimoramos a nossa emoção. E com a nossa emoção aprimorada, o nosso sentimento em relação aos fatos que acontecem na nossa vida são totalmente diferentes. Meu Deus, que aula. Que aula. E você, você falou que você faz todo dia de manhã. Eu sei que você tem um ritual, né? Isso. Que você cumpre religiosamente todos os dias. Isso. Como é que é esse ritual? Conta pra gente como é que é um pouquinho e depois eu quero que você me passe aí como é que é essa questão da Visualização? Da visualização, Tá bom. Bom, eu tenho meus rituais, né? Ao longo dos anos a gente vai estudando, vai entendendo as respostas que isso tem no corpo. Então hoje já se sabe todos os benefícios hormonais que a atividade física traz para o corpo. Esses benefícios não só aumentam a massa muscular, mas a massa muscular também traz benefícios para o Alzheimer no final da nossa vida. Então a relação de hormônio, construção muscular e toda a síntese, né, que existe no corpo para uma saúde, ela é muito grande. E a parte mental também vem junto com isso. A parte da visualização, ela é interessante porque você constrói cenas. E o que eu falei aqui, se a gente refinar os nossos 5 sentidos, construir cenas mentais, pode ser com objetivos definidos, pode ser para solucionar alguns problemas que a gente tem até dentro, né, da nossa área de trabalho, a gente pode acelerar o processo do resultado. E já se viu também através de estudos que as pessoas que são otimistas em relação aos seus propósitos, em relação às suas capacidades, elas têm e atingem um resultado mais rápido e têm mais resultado também. Entendi. Mas conta na prática, como é que você faz, por exemplo, hoje? Como é Hoje, que você então vamos lá, trouxe o meu ritual matinal. Eu acordo, faço um processo de visualização dentro do meu objetivo, o meu primeiro objetivo que eu tenho mais, o que vai se realizar mais rápido, a curto prazo. Então, eu acordei, fico na cama, não liguem o celular, não liguem o Instagram, porque isso vai tirar o foco, vai te dar dopamina e vai perder totalmente o estado alfa, você já entra em beta. Então, eu acordo, deitado ainda, visualizo o meu objetivo de curto prazo. Levanto da cama, vou para o chuveiro, banho gelado. E logo mais, a minha banheira de gelo da Gelo Health estará chegando no meu apartamento. Então, ao invés de ir para o banho gelado, eu vou entrar na minha banheira de gelo por alguns minutos. O gelo já se viu que traz muitos benefícios também. Dopamina, adrenalina, noradrenalina e prepara o seu cérebro para o dia. Além de fortalecer o sistema imunológico também. Tomo meu banho gelado, vou para a sala, preparo o meu shot matinal com algumas substâncias que fazem muito bem para o organismo. Limão, vinagre de maçã, cúrcuma, e eu hoje utilizo os produtos da Nação Verde.
no meu Instagram tem o link já do shot pronto, porque as pessoas acabam me perguntando muito sobre o shot. Então eu já deixei separado lá todos os produtos que eu uso. Maca peruana, cacau alcalino e assim por diante. Bicarbonato de sódio, tudo que pode trazer benefício. E vou misturando isso conforme do dia. Não precisa ser sempre as mesmas substâncias, mas tomo meu shot matinal. Aí preparo o meu café, vou para a sala, onde eu tenho os meus cadernos, que de 30 em 30 dias eu faço anotações. Então eu escolho algumas anotações, pode ser para a saúde. Agora eu estou dedicando as minhas anotações às pessoas do Sul, pela catástrofe que aconteceu. Então eu escrevo e leio 3 vezes tudo isso que eu escrevo. Dedico uma energia às pessoas que estão lá sofrendo, assim como os animais, que eles restituam as suas casas, que eles possam ter amor, comida, que eles possam receber todos os donativos que estamos mandando e assim por diante. Leio durante 3 vezes, abro o Evangelho e leio uma parte, porque eu acredito que a gente gera essa conexão e faz a leitura. Aquela leitura geralmente tem tudo a ver com o momento que eu estou passando. Então é uma aula e uma lição para mim. Faço minhas orações, me levanto. Nessa hora meu filho está acordando, a gente faz a respiração Lassal, que é uma respiração do Kung Fu, que oxigena todo o corpo, faz 3 respirações do Qigong e aí eu saio para o meu dia. Não, já quero saber como é essa respiração, porque aí já fui anotando, pegando aqui esse código, mas eu quero saber como é que é essa respiração. A respiração Lassal é uma respiração que você usa o corpo físico e no final eu posso te ensinar. Eu coloco também, eu passo quando eu vou na Universidade INSPER, na última empresa internacional que eu fui na Thermo King também passei. Fiz um trabalho com o pessoal do Google no Parque do Povo, também ensinei a respiração. E todas as oportunidades que eu tenho eu ensino, porque é uma respiração que vem, né, dessa cultura chinesa, e se diz que se você fizer 1000 respirações por dia, você não pega doença nenhuma. Uau. E acredite se quiser, hoje o ser humano ele respira muito menos do que ele deveria. Então, só por estar oxigenando o corpo, né, numa medida boa, ou seja, o mínimo que a gente deveria fazer, a gente já inibe muitos processos inflamatórios. E ainda movimentando o corpo, a gente tem a ativação hormonal. Então é uma respiração que usa o movimento do corpo e mais a hiperventilação. Essa respiração, todos os lugares eu passo. E a respiração do Qigong eu aprendi durante os anos de Kung Fu, que são respirações onde você acaba batendo em pontos específicos, meridianos são chamados. Os meridianos são pequenos pontos que se juntam com os chakras. Quem já estudou um pouco da cultura chinesa, indiana, sabe que os chakras, eles acompanham a coluna vertebral. E é nele que se passa toda a energia. E é interessante que na China, eu tenho um aluno meu médico que foi visitar os hospitais lá, ele disse que ainda existem muitas salas que só tratam as pessoas com a medicina chinesa. Uau, que coisa. A medicina chinesa ela é milenar, né? Isso. Acho que a gente tem muito que aprender. E eu até estava conversando outro dia com uma médica, ela é homeopata, nutróloga, e ela estava dizendo, nós estávamos dizendo o seguinte, que hoje todo tratamento ele é paliativo, né? Então ninguém trata a raiz, trata o problema. Eu tenho visto no seu Instagram que você tem falado muito sobre esse treinamento empresarial, né? Que você hoje é um dos seus focos, né, do seu trabalho. Como é que você iniciou esse processo? Porque eu entendo que hoje as empresas elas estão cada vez mais investindo, né, nos seus colaboradores, trazendo ali uma visão, né, sobre a importância da qualidade de vida e de toda essa área que você tá contando aqui pra gente. Como é que se iniciou isso? Iniciou quando eu comecei o trabalho nessa empresa na Forboss, que é uma empresa de Brasília, e comecei a acompanhar os colaboradores. Como é uma empresa de carros e trabalha através do resultado dela, vem através de vendas, gera muito estresse nos colaboradores. Comecei a entender a necessidade de trazer essa lucidez entre corpo, mente e espírito para os colaboradores e também para a empresa. Porque, como eu digo, não adianta a empresa entregar saúde mental aos seus colaboradores e ela mesma, através dos seus CEOs, diretores e até os donos, não acreditarem nos processos que podem gerar saúde mental para eles. E lá eu fiz um protocolo durante esses 3 anos, interagindo o conhecimento físico, o conhecimento da alimentação e também o conhecimento dessa parte de respiração, visualização e de relaxamento. E algumas vezes também se fez necessário o uso da PNL, como o caso do Eric, que hoje trabalha aqui em Alphaville, na Honda, que ele chegou um dia e por uma fatalidade, né, a esposa dele tinha perdido um bebê, né,
fez um aborto natural, um espontâneo, mas ele chegou acabado na empresa. Realmente cabisbaixo, chorando, um ser humano, como todos nós temos os nossos problemas. Eu tive a oportunidade naquele dia, junto com ele, fechar os olhos, fazer uma visualização rápida, uma técnica de switch, respirei algumas palavras e ele, porque a gente precisava bater as metas naquele dia, ele voltou e conseguiu naquele dia fazer uma grande venda. E até hoje ele lembra disso, às vezes ele faz alguns posts relembrando. Foi aí que eu vi a importância de tudo isso, de compartilhar com as pessoas. Eu tenho muito prazer de estar nas empresas, até porque hoje, se a gente pegar numa análise mundial, se você falar como eu posso me conectar com as pessoas, são nas empresas, porque o trabalho é a base do crescimento do ser humano. Então a maioria dos seres humanos estão trabalhando e a maioria dos seres humanos estão em grandes empresas. E eu botei esse foco. Eu vou atrás dessas empresas para depois essas empresas buscarem o meu trabalho e eu poder compartilhar esse conhecimento com todos. Muito bacana, que legal. Me conta uma coisa, Júlio. Eu vejo que você também é um cara bastante viajado, né? Você vem de uma família, a gente tem ali mais ou menos a mesma faixa etária, em de que a gente ouvia dentro de casa, não sei se você teve isso, de que ser rico é ter cultura. Né? E naquela época a gente adquiria cultura viajando. E hoje também, né? É que hoje as pessoas acreditam que as pessoas não têm muito essa questão da a riqueza, né? Ela perdeu um pouco do significado. Então a riqueza Sim. é ter coisas e não Não ser, ser coisas. né? Então a gente vem dessa base, né? Eu tenho isso muito forte dentro da minha família. Até comentei no outro podcast que isso vem uma coisa da minha avó, que a gente cresceu com ela pedindo para que a gente viajasse. Vamos viajar, foi viajar. Então, isso é uma cultura que a gente carrega. Me conta dessas suas viagens. Qual foi aquela que te trouxe, assim, uma experiência? Eu tenho certeza que tem várias, porque você é um cara bastante viajado. Mas você estava me falando de uma história do México. Conta para mim. Isso, algumas viagens me marcaram muito. Uma viagem que eu fiz por bastante tempo para Portugal, que eu morei lá em Portugal. Ah, que legal. Também me tocou muito, porque lá existem lugares que os cruzados passaram com muita história, muito conteúdo. A cultura é muito grande, muito vasta. Me tocou muito o coração lá, eu me emocionava, em Fátima também. Mas quando eu fui para o México, na Cidade dos Deuses, foi muito interessante o que aconteceu. Primeiro que quando eu vou fazer uma viagem assim que tem conhecimento, parte espiritual, eu procuro fazer mais tempo de jejum, porque eu pratico jejum, eu sei que você também, né, Paulo? Eu pratico 16 horas por dia, aumentar meu tempo de jejum e aumentar o meu tempo de oração e de meditação. Isso faz com que a gente se conecte com outras situações em outro estado. Chegando na Cidade dos Deuses, no México, eu entrei em contato com um guia especial, que começou a contar alguns segredos e abordar essa parte mística do lugar. Até que ele me levou numa pedra e ele mostrou uma imagem. E ele disse, esse é um grande sábio que passou aqui. E essa cidade foi uma cidade que teve o seu auge 100 anos depois de Cristo. E aquela imagem era idêntica à imagem de Jesus. E aquilo me deu um clique. E eu falei, realmente, Jesus, ele foi um arquétipo para toda a humanidade. Então, ele talvez não tenha passado fisicamente por lá, mas o arquétipo, através de alguém que trouxe essa consciência, passou por lá. E aquilo me levou, depois de um tempo, a começar a praticar um exercício que eu também passo para as pessoas que querem fazer, e esse é muito interessante, um exercício onde você baixa a sua frequência cerebral e você se conecta com alguém que tem maior conhecimento que você. Pode ser você bota um guru. E é esse exercício, quando você baixa a consciência e você faz perguntas, é muito interessante porque você começa a receber respostas daquele guru que você escolheu. Pode ser Gandhi, pode ser Buda, pode ser Nikola Tesla, Einstein, para as pessoas que são mais conectadas com ciência. Então eu pratico esse exercício até com meu filho de 10 anos e ele faz perguntas para Einstein. E eu sei que quando você abaixa o seu nível cerebral, você pode acessar a consciência de Einstein, de Chico Xavier, de quem for, quem você admira e quer acessar a consciência. E aquela imagem me trouxe tudo isso, porque eu falei, nossa, talvez realmente, né, eu não tinha como ele circular pelo mundo, apesar de terem histórias dele ter passado pela Índia, pelo Egito, mas ali no México, muito difícil, mas a imagem idêntica, me deu essa sensação, realmente eu senti reverberar dentro de mim,
E a partir dali eu tive contato com outro nível de conhecimento que me elucidou muito mais. Essa viagem foi a viagem mais marcante para mim. Caramba, que história, hein? Eu fiquei aqui imaginando como é que a gente faz para ter essa... Eu quero muito, Júlia, aproveitar, né, extrair aqui de você nesse podcast a prática de tudo isso que você está falando, porque eu vejo você falando, eu fico imaginando como são essas atividades, como é que você consegue para ter essa amplitude, né? Eu acredito muito na quarta dimensão, né? É um tema que eu gosto bastante de estudar e tenho me aprofundado nisso, de trazer à existência aquilo que é meu, né? Porque a gente sabe que nós temos 2 tempos, né? E eu pratico isso no meu dia a dia. Eu tenho um ritual também, aí quando eu acordo, né? Eu tenho essa mesma visão de que esquece o celular, né? Mas eu tenho, assim, uma coisa muito mais espiritual. Então eu me conecto, né, com Deus e entrego e consagro o meu dia e faço esse estudo da palavra também, que eu acho maravilhoso, que é um momento de relacionamento, de intimidade, né, com Deus. E ele fala muito comigo. E eu acho incrível que eu estou numa semana, faz 3 dias já nessa semana, que de maneira aleatória eu abro a Bíblia e ela cai na mesma palavra. Falei, tá bom, Deus. Hoje eu falei, tá bom, eu já entendi. Pode deixar que eu vou aprender o que você está me falando, né? E eu fico trazendo isso no meu dia a dia, né? Porque o dia o dia a dia é uma loucura, né? Você se depara com contratempos, com situações que você não estava imaginando, e eu sempre tento convergir, né, naquilo que já o meu dia amanheceu, né, focado. Você falou com relação que você faz esse trabalho com seu filho, você sabe, eu tenho um menino também que tem 11 anos, né? Eu cuido dele sozinha desde que ele tem 2 anos. E eu falo que o maior desafio da minha vida, em todos os aspectos, é criar um ser humano. Né? Dá trabalho, né, Paulo? Dá trabalho, é prazeroso, é cansativo. Ontem eu estava falando sobre isso, assim. Não é que é um peso, mas é um trabalho cansativo, porque você quer dar o seu melhor, né? Então você quer dar o seu melhor, nem sempre a gente tem o melhor, né? Então você quer oferecer para ele aquilo que a gente tem ali à disposição, e às vezes até o que não está ali na sua mão, mas você quer trazer isso. E você estava falando que você faz um trabalho com seu menino. Como é que é essa questão que você falou da baixa frequência para acessar né, e fazer umas perguntas, e aí que seu menino fala com Einstein. Como é que é isso? Como é que esse processo, assim, traz na prática? Primeiro eu compartilhar com você que esse ano o Gael veio morar comigo, então, né, acabei até compartilhando isso com muitas mães. Dei uma palestra em Brasília para 30 mães. Que legal. Porque pela dificuldade, realmente, você sente o outro lado, né? Você sente o lado da mãe. Então, hoje eu também faço um papel de pai e mãe. Tenho as responsabilidades, vou sair daqui, quero chegar para pegar ele no colégio, porque é muito importante o seu filho. Eu vejo o estado que eles ficam quando vai o pai e mãe, né? Buscar o filho no colégio, estar presente com ele, compartilhar a lição de casa e, ao mesmo tempo, manter o trabalho, a organização, os deveres e as responsabilidades. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante, só terminando esse assunto, do Denzel Washington, que ele recebe o filho dele num filme e ele pergunta pro filho dele, por que você acha que você tem comida, teto e tudo? Aí o filho responde, porque você gosta de mim. Ele falou, você tá de brincadeira? Eu faço tudo isso porque é minha responsabilidade. É responsabilidade dar comida para você. É responsabilidade cuidar, dar um teto para você, dar uma escola para você estudar. Isso é responsabilidade. Eu gostar de você não tem nada a ver com isso. Então, nós temos as nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, temos esse amor. Compartilhar rapidamente o que eu entendi, Júlio, que eu até consegui compartilhar com muitas mães, foi: entendam quais são as inteligências dos seus filhos. Nós temos 9 inteligências. A partir dessa inteligência dele, fortaleça essa inteligência dele, dê poder para ele através da inteligência natural dele. Fale as 5 linguagens do amor com eles, principalmente quando eles são pequenos. Enche o tanque deles, porque depois vai se destacar mais, como a do Gael. São palavras e tempo de qualidade. Invista na linguagem do amor com o seu filho. E aí o seu senso de percepção com o seu filho vai ser alterado e você vai tratar aquele ser como um ser, porque é a alma que está dentro daquele corpo. E não apenas como uma criança que deve seguir um ABC que é passado na maioria das escolas hoje, tratando elas todas iguais, para crescerem, né, como um exército de formiguinhas e não para serem aquele ser especial que ela veio para ser.
Então, só para abordar essa parte de pai e mãe. Nós vamos voltar depois nesse assunto. Isso é uma das coisas assim que eu sinto que eu tenho um chamado para falar um pouquinho para mães e pais, né, em carreira solo, né, que tem essa dupla função de ser pai e mãe. Isso é um assunto que daqui a pouco a gente vai voltar nele. Mas você Mas a gente estava no... Agora eu ia entrar nessa parte dos exercícios, né? Isso. Bom, Na prática, como é que a gente faz? Como é que eu posso fazer com meu filho, com o Alexandre? O que eu posso... primeiro, analise como é o perfil dele, como o seu. Se você é uma pessoa agitada, você não pode chegar para ele e dar 10 minutos de exercício. Ele é o oposto, ele é calminho. Então, como eu introduzi isso com o Gael? Ele é um menino que gosta do esporte, a gente pratica a luta juntos. Ao final das lutas, eu comecei a introduzir a parte da respiração e da visualização, porque a gente já tem essa liberação, já tem ativação dos chakras com a atividade física. Dali, eu construí um arquétipo. Então, na nossa garagem de casa, que agora a gente mudou, mas na garagem de casa tinha uma águia, um leão, um tigre, um urso, uma cobra e uma cruz. Até usei o símbolo do Harry Potter para fazer a base do nosso símbolo. Coloquei o nosso nome e a gente ficava de frente para esse símbolo. Porque se sabe, né, através de Jung, que os arquétipos, essas figuras, todas as pessoas que olharem para uma águia, terá liberação de dopamina. Querendo ou não, é natural, instintivo, está na nossa programação. Então eu comecei a usar isso e fui explicando para ele, né, as respirações e o que estava acontecendo. E ele começou a ter sensações interessantes. Então ele acabava no começo 5 minutos, só 5 minutos. Olhava e falava, pai, eu tô vendo uma luz verde em volta da árvore. Eu falava, é isso, tá aprimorando, tá baixando, tá refinando os seus 5 sentidos, tá baixando sua frequência cerebral. Até o dia que eu introduzi, hoje ele já consegue fazer 10, 12 minutos, o exercício, né, dele ter um professor, escolher um professor que vai ensiná-lo quando ele tem dúvida. Então ele se conecta com uma figura importante para ele, ele gosta muito de ciências, e aí também cabe a você estar perto e entender o que seu filho gosta. Se ele gosta de carro, gosta de ciências, gosta de futebol, ele vai, procura aquela figura que pode elucidá-lo em questões que ele tem dúvida, grava-se a imagem dele, ou imprime, ou deixa aberto ali para ele ver, né, no iPad, no celular, e ele foca naquela figura. Baixando a frequência cerebral, ele vai buscar aquela figura como um desenho na cabeça dele. Então aquela figura existe dentro da cabeça dele e ele faz perguntas. E é interessante, porque toda vez que a gente começava a fazer, eu falava, escreve a resposta, escreve a resposta. E as respostas são maravilhosas. Se você me perguntar, Júlio, quem está dando a resposta? Pode ser aquela consciência que ele se conectou? Pode, mas também pode ser o self dele mesmo. Porque a gente carrega todo o conhecimento do universo dentro do nosso DNA. Então, o nosso conhecimento pode ser através de um exercício físico, de uma respiração, trazer à tona todo o conhecimento do universo. O que eu sugiro para as crianças é um tempo reduzido, iniciando com o mindfulness, que é o exercício que a gente praticou aqui hoje, trazendo consciência. Sente a camisa, sente o tênis, sente a cadeira, sente a sua mão, sente a sua respiração, sente o seu coração. Então, sentir-se para depois a gente ampliar isso para fora e aumentando o tempo aos poucos. Meu Deus, cara, que aula. Eu já vou praticar isso com o Alexandre, já vou colocar isso para funcionar lá em casa. Você estava aqui falando sobre as 9 inteligências, eu parei para pensar, falei, será que eu sei quais são essas 9 inteligências? E eu não sei. Conta para mim, como é que é? Porque você falou das 9 inteligências, né? E falou da linguagem do amor. A linguagem do amor, eu tenho esse livro. Tenho. E é muito interessante porque a gente consegue lidar com qualquer ser humano, né? É verdade. Quando você tem esse conhecimento, fica muito mais fácil para a gente que trabalha, né, diretamente com pessoas, né, de você saber como se posicionar, como, né, talvez até ler um pouco a pessoa. Mas você falou das 9 inteligências, quais são? Você sabe, assim, de cabeça? Algumas inteligências que eu posso falar é a inteligência sinestésica, inteligência matemática, que é a inteligência que é mensurada, o nosso QI. Então você vê, o QI ele é mensurado pela inteligência matemática e as crianças são comparadas pelo QI. Aí você tem a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal são de crianças que são mais quietas, recolhidas. É a criança que nunca vai arrancar o brinquedo da mão do amigo na escola. Ela nunca vai agredir o outro. Por quê? Porque ela pensa assim, eu não faria com ele o que eu não gostaria que fizessem comigo. E muitas dessas crianças, eu posso falar, porque o Gael tem essa inteligência, são tidas como tímidas. Às vezes, essa criança tem algum espectro do autismo. Por quê? Porque ela não é, entre aspas, normal, né?
A interpessoal, que é aquela criança Essa que você falou que é do Gael é qual é? intrapessoal. Essa Intrapessoal. intrapessoal. É. Tá. Esse A é interpessoal, que é aquela parecido tida com a como lei. líder, que a pessoa é aquela que gosta de interagir, falar e tá com todos. Tem inteligência musical, que são aquelas crianças que tocam no instrumento musical e elas têm facilidade. E é interessante, né? Porque nós, e eu vejo muito isso desde a idade deles também, do seu filho, o bullying, ele cresce muito e as crianças são malvadas, elas fazem bullying. Parece que é uma coisa natural do ser humano para se equiparar ou para crescer. Mas sabe por quê? Porque nós adultos nos comparamos pelas capacidades do outro. Esse é um grande erro. Então, se o outro tem dinheiro, eu me comparo com o dinheiro dele. Se o outro é um budista e ele tem poder mental, eu quero me comparar com o poder dele. O que eu sugiro para as pessoas é desenvolver o seu aspecto, né? Que hoje se fala tanto, né? Dessa inteligência, do soft skills, não do hard skills, que é o que vai, aliás, deixar as pessoas no mercado de trabalho no futuro, focar na sua inteligência, no seu soft skill, desenvolver ele e não se compare. E esse exemplo a gente dá para as nossas crianças, porque as nossas crianças elas só seguem os padrões que elas veem em casa. Então ela pode ter todas as inteligências, até a musical, mas se o pai nunca apresentar um instrumento musical para ela, talvez ela nunca toque um instrumento musical. Você vê a importância de estar presente e entender as inteligências. A inteligência linguística, por exemplo. Crianças que assistem televisão em inglês já falam inglês. Ela tem inteligência linguística. Ah, mas meu filho não tem inteligência linguística. Você sabe o que vai acontecer se seu filho não tem inteligência linguística? Ele vai ter que estudar mais. E não é assim a vida? Sabe, aconteceu uma coisa muito legal essa semana com o Gael. Ele tava fazendo os sprints. De segunda-feira eu pego ele meio-dia no colégio e a gente faz uns sprints. Porque ele treina o wrestling, ele quer competir, então eu pratico com ele. E ele falou assim, pai, o meu apelido na escola é esforçado. Eu falei, até fiz um vídeo disso, eu falei, esforçado? Eu falei, deve estar... Porque é estranho, né? Um apelido esforçado. E depois eu vi um vídeo de um neurocientista americano passando que as crianças fizeram 2 grupos de estudo. As crianças que faziam um teste, a hora que saíam, recebiam do pai um elogio dizendo, você é o máximo, parabéns, que sucesso, meu... Você é demais. Essas crianças tiveram resultado. As crianças que saíram e os pais falavam, gostei da sua dedicação, parabéns pelo seu esforço. A longo prazo e a médio prazo, aquelas que receberam um elogio pelo esforço, elas cresciam muito mais do que aquelas que recebiam o elogio que era o máximo. Porque o mindset dela fica estagnado, porque ela acha realmente que ela é o máximo e a primeira, segunda vez que ela falhar, ela vai se decepcionar e esquecer que o erro faz parte do processo de crescimento. Então você vê, através das inteligências, você reconhece no seu filho, você potencializa. Meu filho só tem inteligência linguística, que ele fale 5 línguas. Ele vai chegar no colégio, vai se destacar. Aquilo vai dar poder para ele. Ele, através da sua própria inteligência, vai se sentir seguro, confiante, poderoso. E aí ele começa a passar por outras inteligências. Ah, ele é ruim no futebol, mas ele é tão confiante nas línguas que ele vai lá e vai jogar no gol, vai jogar de zagueiro. Ele sabe que ele pode fazer alguma coisa lá, porque ele sabe que ele é capaz. Caramba, que aula, hein, Júlio? E a gente trazendo isso para nossa realidade, né? No dia a dia, eu vejo assim... Se os pais não oferecer experiências aos filhos, né, a gente nunca vai ter, de fato, como potencializar aquilo que eles já têm ali, né, no DNA. Apesar de que todos nós temos uma mais habilidade ou menos habilidade, né, e isso é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas que convivem comigo, quais são as experiências que você está oferecendo aos seus filhos. Experiências e exemplos, né? E lembrar sempre eles que o esforço sempre vai vencer o talento. Sempre. Aquela pessoa que é dedicada, disciplinada, que está sempre ali, estuda, faz tudo, se conecta, bota a mente dela numa imersão. Que eu falo, quando você quer algo, você estuda, você vê vídeo, você fala disso o tempo inteiro, você faz a imersão. Você que tem o esforço, pode ter certeza, um dia você vai vencer o talento. É isso mesmo. E a outra coisa é o sentido de fé que eu falo. Exemplo e fé. Tem uma história muito bacana que eu gosto de contar, de uma menina que estava num voo internacional e tinha uma senhora do lado. E durante esse voo, né, determinado momento, começou uma turbulência muito forte, muito forte. E todos sabem que no começo da turbulência todo mundo aguenta, não tem problema nenhum. E essa criança, essa menina, estava jogando um joguinho no iPad.
E a senhora começou, a partir da segunda parte da turbulência, começou a rezar, começaram a gritar no avião, todo mundo começou a se desesperar, uma turbulência muito forte, e a senhora bateu o olho na menina de lado e ela continuava jogando o seu iPad. De repente, o avião estabilizou. Todo mundo voltou, coração acelerado, respirações profundas, as aeromoças começaram a tirar o cinto e levantar, a senhora olha para a menina e pergunta: menina, você viu a turbulência? Ela: eu vi sim, senhora. Mas, menina, como você faz para não ter medo da turbulência? Não tem problema, senhora. É que o meu pai é o comandante. Então, a confiança de saber que Deus comanda tudo e ele rege o processo é a confiança daquela menina no pai dela que estava pilotando o avião. E é essa analogia, né? O nosso pai está comandando a nossa vida. Então, nós precisamos cumprir a nossa parte. Com nossos filhos, com a nossa mente, com a nossa saúde mental, com os nossos colaboradores, porque é o que eu falo nas empresas. Hoje, no mercado financeiro, as pessoas derrubam um ser humano para conseguir um bônus maior, né, no final do ano. Se você pegar o exemplo de alguém do exército, da polícia, ele dá a vida por outro ser humano, como muitos estão fazendo lá no sul, né, pelos nossos irmãos. É isso mesmo. Essa história, né, dessa menina, ela é bem impactante e ela também traz uma reflexão. É assim, você sabe quem é o seu pai, né? Nós não estamos falando de um pai terreno, mas você sabe quem é aquele que te criou, que tipo de relacionamento você tem com ele. E a gente fala muito sobre propósito, né? Que o seu propósito ele é ativado também quando você sabe quem você é, né? Então, não, eu sou, né, a Paula, turismóloga, mãe do Alexandre. Não, nós estamos falando sobre aquilo que você é em Cristo, né? Aquilo que Deus te fez, porque Ele te fez para governar sobre todas as coisas. E hoje o mundo, o que a gente mais percebe são pessoas sem essa identidade, né? As pessoas que estão sendo governadas pelo deixa a vida me levar, né? Infelizmente, um jargão muito usado, né, que eu repudio, porque eu não posso deixar a vida me levar, né? Existe um propósito, né? Então, a importância de você ser intencional, né, e de ter ativado essa identidade, né? Você sabe, você assim, se eu perguntasse para você o seu propósito, Júlio, você tem uma coisa assim clara? Meu propósito é construir um mundo melhor. E servir, que eu tenho até a tatuagem, que é essa palavra mais forte para mim. A gente veio aqui para servir, servir com as nossas habilidades. E o propósito é realmente construir um mundo melhor. Através do quê? Das ferramentas que eu tenho, Paulo. De estar aqui com você, de conversar, passar o conhecimento para as pessoas, ser um pai excelente, com tudo que eu posso para o meu filho, porque ele é o futuro, né, da minha raça. Então, assim, como eu tenho a obrigação de evoluir tudo que os meus pais fizeram por mim, meu filho vai receber o melhor de mim. E ele é a evolução disso. Ele é a parte mais próxima do nosso dia a dia para a gente estar melhorando. Então, nossa conduta com os nossos filhos, o que a gente usa, o que a gente faz na frente deles. E tem uma mensagem que eu passo para o Gael, que eu quero compartilhar com vocês, que é assim: quem espera sempre alcança. Esse ditado todo mundo conhece. Então eu falo assim: Gael, quem espera sempre alcança, mas vai ter que se contentar com o resto deixado por aqueles que lutam. Então, você levanta, você anda, você trabalha, você faz. E você faz a escolha primeiro, porque você acionou. Então, a coragem é o elemento principal, acredito, para a gente passar para os nossos filhos. Tirar eles desse mindset que, isso é melhor, isso é pior, e mostrar para eles que eles têm força, têm inteligência, têm o talento, e se não tem, desenvolve. Entende? Busque pessoas que são exemplo para o seu filho, que podem ser. Se eu não tenho, eu vou buscar. Se eu não tenho o lado feminino, eu vou buscar uma mulher para estar próxima do meu filho, que tenha isso, para mostrar para ele esse poder. E você que é mãe e às vezes não tem, busque alguém. Pode ser até um professor de arte marcial, ou alguém que ensine, né, compartilhe uma mentalidade, um professor de música com o seu filho, para mostrar isso para ele. Porque eles precisam disso para serem seres humanos melhores. E com certeza eles vão estar participando desse meu objetivo, que é construir um mundo melhor. É incrível. A gente fala que a vida só tem realmente valor, né, quando a sua vida está a serviço de outra vida, né? Mas são poucas pessoas que têm essa consciência, né, Júlio? Eu vejo que existe uma missão que nos foi entregue para pessoas como você, como eu, né? E muitos que estão nos assistindo têm isso. Mas é uma missão realmente
de transbordar sobre servir, né? As pessoas só querem ser servidas, né? Elas só querem estar ali e recebendo, né? Então a gente fica dando, né, o assistencialista, né, ou dando na boquinha, né? Vai lá, entrega, e essas pessoas não se medem. E depois elas ainda querem se colocar numa posição de vítima. Ah, coitadinha de mim, eu não saí desse lugar, né? Vem aqui, me sirva. Mas eu digo que é necessário que se tenha uma ira, né, em não se contentar com aquilo que você tem. Eu falo isso muito pro meu menino, né, pro Alexandre, de que ele precisa, não, você não é isso, tem mais, né? E essa ira é o que faz o mundo, né, crescer, se desenvolver, expandir, porque as pessoas estão muito aceitando tudo, é um julgo, né? Ah, eu sou uma coitadinha, ah, eu nasci aqui, eu vou ficar aqui. Eu tenho até o exemplo de uns amigos, são 3 irmãos, e o pai, ele trabalhava na Eletro, né, numa concessionária de energia, e ele levou um choque muito grande, e o pai ficou com um problema mental, e por muito tempo ele ficou num hospício, vamos dizer assim, né? E esses meninos, a gente sabe, porque eles cresciam ali junto com a gente, são 3, então uma delas cresceu junto comigo, e ela falava assim, eu não me contento, assim, não é possível que a minha vida vai ser só isso, meu pai lá dentro daquele lugar, né? E eles tinham tudo para ser assim, né? Ter uma vidinha mais ou menos. E cada um deles pegou essa energia, né, do pai, que era a referência, que era a base familiar deles, mas que foi tirado da família. E eles pegaram essa energia e catalisaram isso para que ativasse essa ira de, meu, vou dar certo na vida, eu vou crescer, eu vou atrás daquilo que é meu. E cada um deles se desenvolveu assim de maneira absurda. Até aquelas pessoas que já tinham um nível social, econômico acima deles, elas ficaram para trás. Ah, que legal. Elas ficaram para trás. Um deles hoje mora aqui numa família, mora aqui num condomínio, é um cara super bem sucedido, né? Os 3 são. E a minha amiga, né? Ela também, ela agora ela dá aula na internet sobre como passar no concurso, e ela aproveitou essa energia, se transformou de tal maneira que ela tirou o pai Que legal. daquele E trouxe para morar com ela. hospício e trouxe para morar com ela. Bonito. Assim, e ela teve o prazer de poder estar com o pai até os últimos dias da vida dele. Ele faleceu há pouco tempo, né? É uma história que me arrepia, porque o desejo do ser humano, né, em se transformar, né, e servir, né? Você vê, eles não se contentaram em ter aquele pai, né, excluído da família, e pegar essa energia para vencer, né? Então, assim, as pessoas que são vitimistas, né? Eu vejo assim que é uma necessidade de cada um de nós servir com a sua linguagem, né? Sim. Talvez você vai entregar uma mensagem que eu não vou conseguir chegar, Sim. né? Mas de que bom que existem pessoas como você que estão dispostas a servir o outro, né? É muito bacana. E até dentro desse propósito, eu montei, porque as pessoas falam para mim, tá bom, Júlio, mas como eu começo? Shot matinal. Tão simples, tomar um alimento, acordar e alimentar o seu corpo com algo puro, natural, trazendo benefício para o seu corpo. O seu corpo vai te responder de forma diferente. Montei um bloco de treinamento que chama Moldando o Seu Corpo, que tem no meu Instagram, para as pessoas que querem começar a treinar peso corporal, precisam do beabá, para que sejam extintas essas desculpas. Um preço super acessível, só para pagar o mecanismo, né, de construção da ferramenta, e também mente blindada, onde tem 3 processos de meditação, para quem está iniciando e para quem quer um pouco mais à frente. Até uma metodologia muito interessante de contração e relaxamento do corpo, onde você induz o seu corpo a um relaxamento maior. E isso está lá no meu Instagram, oferecendo às pessoas. Quem tiver dúvida, como eu começo, como iniciar, pode clicar lá, inicia com esse processo. Ah, mas eu já treino. Também é legal, a gente tem treinos metabólicos de alta intensidade lá. Deixa as desculpas de lado e começa a caminhar. Lembrando, 21 dias, 42, 60 dias, a partir do momento que vira um hábito para você, os seus pensamentos em relação do seu problema ou do seu propósito também mudam. E aí você passa a ser um exemplo. E agora também me vem a explicação que o neurocientista deu através da neuroplasticidade, porque você falou, né? Nossa missão aqui é servir, né? Neuroplasticidade, ela é um aumento, né, da massa do nosso cérebro. Então, nosso neurocórtex aumenta a partir do momento que nós passamos o conhecimento adquirido. Olha que interessante. Nós estudamos, nós absorvemos, mas nós só teremos essa recompensa se nós passarmos esse conhecimento.
Que a gente chama de transbordar. Exato. E aí você tem um aumento da massa do seu cérebro. Olha que legal. E também foi provado que existe uma parte dentro do neurocórtex que só aumenta quando você faz coisas que te desagradam, que você não quer fazer. Então, aquilo que você, dentro do seu dia, entende que é necessário para o seu objetivo, mas te desagrada, faça. Foque no objetivo, porque aquilo vai te dar uma recompensa. Então você vê que a natureza, a nossa fisiologia, nos recompensa por algo desagradável, porém com certeza que está dentro do nosso objetivo. Ah, eu não gosto de treinar, treine. Ah, eu não gosto da banheira de gelo, faça gelo. Ah, eu não gosto de fazer respiração, faça respiração. Não é agradável para mim fazer 1 hora de yoga. Tudo bem, eu vou te treinar, Paula. Um passo a passo, 5 minutos, 10 minutos, que você vai conseguir fazer uma aula de yoga. Amém, eu recebo. Entende? E eu quero ter o prazer de treinar você. Obrigada, E por isso que aceito. eu venho agora estruturando um processo com a minha parceira, onde a gente vai construir uma situação, um camping, para passar para as pessoas o A, B, C, meditação. Isso é como se fosse uma imersão? Você vai criar uma imersão? Isso, já está no meio do processo. Agora a gente está finalizando só o local, porque eu acredito que o local tem tudo a ver com o resultado. Uau. Fizeram até um estudo muito interessante do maior violinista do mundo, né? Que ele se apresentou em Nova York e o ingresso, o mínimo, era $500. E fizeram um estudo com ele, colocaram ele nos túneis de metrô de Nova York. E ele tocou lá por 1 ou 2 horas, recebeu alguns trocados. Poucas pessoas assistiram ele. Então a mesma pessoa que estava no teatro, no principal de Nova York, tocando por $500, desceu e lá recebeu alguns trocados. Para vocês entenderem que o local, a região, a frequência, a energia, o ambiente é muito importante. Quer fazer um campeão? Quer ter sucesso? É aquilo que se fala. Ande com pessoas de sucesso. Porque a frequência é aquilo que te molda. A frequência é que vai fazer com que você chegue ou não no seu objetivo. Uau, sensacional. Bom, desafio aceito. Eu tenho tido a oportunidade de trazer algumas pessoas que estão me desafiando. E eu falo que eu sou movida pelo desafio, né? Foi assim que eu cheguei a ter um relacionamento com Deus, de tanto todo mundo falar, porque você precisa ter lá atrás, né? Muitos anos atrás, eu falei, gente, eu vou entrar nesse negócio, vou desafiar. Então, que eu quero ver se realmente isso tudo acontece, né? Então, assim como você, eu topo, é legal porque a gente vai depois, eu vou trazer isso, a gente volta para contar essa experiência, né? E você falando da imersão, é interessante pensar em levar essas pessoas realmente, né, para um ambiente, né, que coloque elas nesse lugar que vocês estão programando. Muito legal. Depois você passa para a gente. Passa para vocês. E até o que a gente pensou também é fazer para casais. Porque eu vejo hoje, é assim, eu acredito que, porque eu me conectei com você, Paula, o pouco que a gente conversou, eu já vi que você acredita em Deus, que você é uma pessoa religiosa, que você passa isso para o seu filho, você tem um filho. Então eu começo a reparar nas conexões, a frequência. Se você entender a pessoa que está do seu lado hoje, o seu companheiro, ele tem a mesma frequência que você ou não? Se ele não tem, e eu vejo que as pessoas se distanciam muito, os seus objetivos vão ficar um pouco mais difíceis de ser realizados. Com certeza. E aí eu entendi, né, junto com a minha mulher, por que não a gente fazer algo para casal? Eu não vejo os casais indo. Eu vejo ou vai a mulher ou vai o homem. Então eu falei, vamos fazer algo para os casais, para que as pessoas possam ir juntas e potencializar suas capacidades. Porque o feminino e o masculino juntos, eles podem realizar de uma forma muito mais rápida e muito mais poderosa. E é nessa linha que a gente está construindo algo diferente, porque cresceram muitos, né? Os retiros hoje, aqui por São Paulo, no interior, eu vejo que tem muitos, mas ainda muito poucos de casais. E para que um casal entenda a harmonia, tem que estar integrado na alimentação, tem que estar integrado na parte da meditação, da visualização, do que acredita, tem que acreditar nos mesmos princípios e valores, tem que entender que estamos aqui para servir. A parte sexual precisa estar conectada e ter resultado, porque tudo isso é importante. Então abordar todos esses pontos, trazendo para eles a prática. Sensacional. Nós vamos divulgar isso aqui no canal. Vamos trazer essa experiência. Se passa para a gente, nós vamos divulgar.
Vamos E divulgar vamos também. fazer a sua, né? Vamos, não, Fazer você um pode passo a passo aí. pode me incluir, eu adoro desafio e eu sou daquelas assim, eu sou uma boa aluna, né? Eu posso estar aí meio perdida nesse momento, mas cada um de vocês que passam por aqui que me traz, isso está me levando também naquilo que eu acredito, né? Que é a base e é para isso mesmo, para a gente poder depois também transbordar. Júlio, está acabando o nosso tempo, eu queria pedir para você, pena mesmo, a gente tem muita coisa. Quem sabe a gente volta num outro momento para contar um pouquinho dessa experiência, até dessa imersão. Mas, ó, você vai falar de casal, mas também pensa em unir essas pessoas que têm a mesma frequência. Claro, a né? possibilidade. Trazer os casais, mas também trazer pessoas que... Porque é o que eu falo. Você quer ir no jogo de futebol ou quer numa palestra de filosofia? Se você for na palestra de filosofia, você vai encontrar pessoas que gostam de filosofia. Justo. Se você for no jogo de futebol, você vai encontrar pessoas, né, que gostam de jogo de futebol. O que eu aprendi com meu pai é assim, não vá ao futebol e tente transformar a pessoa do futebol num filósofo. E não vá à palestra de filosofia e tente transformar o filósofo num jogador de futebol. Então entenda onde você está, o que te atrai. Uau. E conecte, busque pessoas dentro de quem você é. E como se diz, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá a Deus. Se olhe no espelho, veja do que você gosta, como você se alimenta, quem você é, quais são os seus pensamentos e vá buscar pessoas dentro dessa frequência, porque aí sim você vai encontrar um estado de felicidade. E você vê, não existe bom ou mal, bom, ruim, nada, é você. Busque alguém que às vezes vai crescer com você do ponto que você está, né? É isso aí. Acho que esse que é o propósito, esse que é o princípio e o valor. E construindo uma situação dessa, uma imersão dessa, realmente, pessoas que também ainda são solteiras podem buscar imersão e conhecer pessoas lá. Acho que está faltando isso, né? Realmente essa mensagem, né? De você se conectar com pessoas que estão na mesma frequência, né? Saber quem você é e buscar, né, as pessoas no lugar certo, né? Exato. Com certeza é por aí. Você quer deixar um recado, uma mensagem? O que você quer transbordar aqui? Que você acha que é fundamental para que todo mundo... O que eu levo, eu acredito que é fundamental as pessoas entenderem a importância hoje da saúde mental, principalmente quem está no topo da cadeia, comandando as empresas, levar essa inteligência para os colaboradores, aonde interage corpo, interage alimentação, interage a parte mental e engajar todas essas pessoas num objetivo maior. Então hoje, o que eu faço nas empresas que compreendem e abraçam isso é levar uma mentalização, uma visualização de um projeto de vida, de crescimento individual, né? Porque cada um tem o seu objetivo, e também da empresa, que ela vai gerar um crescimento. Então imagina 1000 pessoas dentro de uma empresa visualizando essa empresa crescer. O que vai fazer? 1000 pessoas dentro dessa empresa pegando um companheiro de trabalho lá que está hospitalizado e visualizando para esse companheiro melhorar. O que vai acontecer? Quero deixar essa consciência para vocês que ainda não sabem que existe, não acreditam talvez, mas peço que vocês busquem, que vocês pratiquem para nos ajudar a servir de uma maneira melhor o nosso planeta e construir assim um mundo bem melhor daqui por diante, né? É isso aí. Uau, que mensagem, Júlio. Olha, mais uma vez quero te agradecer. Obrigada pela sua disposição em transbordar aqui nesse podcast. Vou pedir para você que está seguindo a gente, segue já o Júlio, tá bom? Deixa aí seu comentário, conta para mim o que você aprendeu de tudo isso. E mais importante, pratique tudo isso que você ouviu, né? Porque a gente escuta tanta coisa, mas o desafio é praticar. Então, se você quer ter uma vida nova, se você quer ter uma vida melhor, eu te desafio a seguir aqui pelo menos 50% do que o Júlio transbordou. Júlio, mais uma vez, obrigada. Imagina. E quem sabe a gente faz uma viagem maravilhosa, levando os 3 pilares do sucesso absoluto, por que não para Israel, né? Uau, não, já amei, Imagina amei. a gente praticar isso, a parte da alimentação, meditação, se preparar para ir para a viagem, um grupo 30 dias antes se preparando para lá. Sensacional. Nossa, incrível. Você sabe que eu ia esperar a gente encerrar, mas já vou aproveitar aqui, que eu ia te falar sobre isso, sobre essa imersão, casa muito de acordo com aquilo que eu tenho trazido de mensagem, que é
tira essa imersão das salas e vamos fazer isso num outro lugar, né? Seja lá, sei lá, saltando de paraquedas, num voo de balão ou num sítio de orgânicos. Aliás, eu vou te passar essa visão aí que eu acho que vem bem de acordo com a filosofia aí daquilo que você pratica. E essa é exatamente isso, né, que você falou, de preparar as pessoas para ter uma viagem no propósito, né? Isso. De ter uma viagem que realmente vai mudar a sua vida. É isso aí. Legal, obrigada, Júlio. Gente, espero que vocês tenham gostado. Agora vocês fiquem ligados, que agora eu quero essa viagem para Israel também. Vamos montar, vamos organizar. Bora lá. Beijo, gente. Obrigada. Até a logo, próxima. Sucesso absoluto.